Há 8 horas 10 minutos, nós estamos chegando aqui na Gaúcha Serra, na manhã desta sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024, um momento importantíssimo nas eleições 2024, que vão chegando, dia 6 de outubro, o dia do primeiro turno vem aí, e a Rádio Gaúcha Serra, junto com a redação integrada da RBS aqui na nossa região, cumpre um papel importante hoje. Nós vamos apresentar o debate entre os candidatos da segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, maior cidade da Serra, Caxias do Sul. 4 candidatos estão na disputa neste ano e cumprindo aquele papel comunitário, aquele papel social que o Grupo RBS faz há tantas décadas de proporcionar, num momento como esse, no momento de eleição, da eleição municipal, a possibilidade de o nosso ouvinte, de o nosso telespectador que está nos acompanhando também no YouTube, poder observar o que os candidatos têm a dizer, o que são as propostas, o que são as ideias, quem está mais habilitado para comandar, como eu disse, a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. É este papel que a gente quer cumprir hoje, de oferecer essa oportunidade aos nossos ouvintes, de colocar os candidatos frente a frente e fazer com que as propostas sejam debatidas, com que as ideias sejam apresentadas e com que o eleitor tenha um pouco mais de elementos para fazer a escolha no próximo dia 6 de outubro. Está começando o debate da Gaúcha Serra entre os 4 candidatos a prefeito de Caxias do Sul. É o primeiro dos debates que a Gaúcha vai conduzir pelo interior. Já houve o debate entre os pré-candidatos em Porto Alegre, haverá mais um debate entre os candidatos em Porto Alegre ainda nesse primeiro turno. Depois as outras cidades onde a Gaúcha está sediada, também no interior do Rio Grande do Sul, vai receber esses debates e a gente começa hoje com o debate aqui da Gaúcha Serra. Com os 4 candidatos que estão presentes conosco aqui, Denise Pessoa da União e Mais Ação por Caxias, Felipe Gremel Maia, Somos Mais Caxias, Maurício Scalco, da coligação Futuro é Agora, e Adilode Domênico, da coligação Juntos por Caxias, Juntos no Rumo Certo. Explicando rapidamente como é que vai funcionar o debate. A gente vai ter 4 blocos que vão ser realizados nesse programa. Na primeira etapa, no primeiro bloco, a gente vai ter, obviamente, os cumprimentos iniciais, a apresentação dos candidatos. Depois a gente vai ter a resposta a perguntas elaboradas pela redação aqui da Rádio Gaúcha e também do Pioneiro, a redação integrada da RBS aqui na região da Serra. Depois, no segundo bloco, a gente vai ter perguntas entre os candidatos, naqueles tradicionais formatos de pergunta, resposta, réplica e tréplica. O segundo bloco vai ser assim. No terceiro bloco, a gente vai ter perguntas da população de Caxias do Sul. 4 perguntas que foram selecionadas, foram gravadas com ouvintes nossos aqui da Gaúcha e que vão apresentar essas perguntas aos candidatos. Vamos trazer também ainda, neste terceiro bloco, as perguntas colocadas por jornalistas aqui do Grupo RBS. 4 jornalistas vão fazer as perguntas, a Juliana Bevilacqua, o Ciro Fabres, o André Fiedler e a Trícia Ordová Sartori. No último bloco, mais uma vez, aquela ordem de perguntas entre os candidatos, naquela ordem tradicional de pergunta, resposta, réplica e tréplica, e ainda no último bloco, obviamente, a despedida dos candidatos. Esse é um resumo, digamos, do que vai ser o formato. Tudo que foi tratado aqui para o debate foi resolvido e negociado e concordado por parte das assessorias. A gente teve uma reunião no início desse mês, onde foram feitos os sorteios das ordens aqui de participação dos candidatos e também de tudo que determina aqui o regulamento desse debate. Direitos de resposta são possíveis, o candidato vai sinalizar, se houver alguma intenção de fazer a resposta, né, a algo que foi dito por um dos adversários, vai ser feita uma análise pela equipe da produção de debate, pelo departamento jurídico, se é um caso, e a gente vai conceder, vai ter 1 minuto para direito de resposta ao candidato, caso isso seja devidamente concedido. Isso é um resumo, digamos, do que vai ser o debate. Obviamente, na hora que forem sendo feitas as colocações, as questões, a gente vai explicando, detalhando e fazendo os eventuais sorteios, né? Tem algum momento que a gente vai fazer sorteios aqui também do que o candidato vai responder. Então, esse é o formato, é o que está hoje aqui à disposição para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando no 102.7 da Gaúcha FM, aqui na região da Serra. Nós temos também no app, no site de GZH e na transmissão de vídeo, a gente alerta também em GZH, no canal de GZH no YouTube, a gente tem a transmissão com imagens do debate dos 4 candidatos que estão presentes conosco aqui no estúdio. Vamos começar nas manifestações, vamos começar aqui com o nosso roteiro do debate. A primeira parte é a manifestação inicial dos candidatos, cada um vai ter 1 minuto para fazer os cumprimentos iniciais e apresentação, e pela ordem definida aqui no sorteio, a gente começa com a candidata Denise Pessoa. Bom dia, candidata.
Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, os caxienses. E eu queria dizer que eu amo muito essa cidade, né? Essa cidade que me viu crescer, que acolheu os meus pais, uma professora, um pedreiro. Eu fui educada com valores, né? Como trabalho, como a sensibilidade, né? E desde cedo eu aprendi a respeitar a nossa história e sonhar com um futuro melhor. E por isso que eu me preparei, né, para ajudar e tornar esses sonhos realidade. E ao meu lado eu tenho o Alceu Barbosa Velho, nosso candidato a vice, e também o Pepe Vargas, né, 2 ex-prefeitos que fizeram muito por Caxias do Sul, e eu estou pronta para liderar essa transformação que Caxias tanto precisa. E sei que muitos sentem que a cidade hoje está parada, que tem problemas na área da saúde que não são atendidos, que tem ruas esburacadas, falta de segurança, sensação de insegurança, um sentimento de abandono. Mas eu não estou aqui para reclamar, estou aqui para pensar uma alternativa. Tempo esgotado, candidato. Agora vamos com o bom dia do candidato Felipe Gremelmaier, conosco também. 1 minuto para a manifestação inicial. Bom dia, candidato. Bom dia, Alessandro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. É um prazer muito grande voltar aqui, saudar a candidata Denise do PT, candidato Scalco do PL, candidato Adiló do PSDB. Momento importante, momento sério, momento que nós temos que vir aqui para discutir Caxias do Sul, debater Caxias do Sul, debater a força que essa cidade tem e debatermos tudo aquilo que Caxias do Sul precisa mudar para o seu futuro. Venho aqui muito tranquilo, com as nossas propostas, ciente da importância que tem esse debate, que tem essa eleição para Caxias do Sul, para o futuro da cidade. Uma saudação ao meu candidato a vice, o Michel Piloneto e o PSD. Agradecer muito os apoios do Búrigo, do Sartori, da senadora Ana Amélia Lemos, do deputado Darley, o senador Pedro Simon e do ex-governador Germano Rigoto. Um momento muito importante para a cidade, um momento que nós vamos aqui trazer aquilo que a gente imagina de Caxias do Sul e aquilo que a gente pensa do futuro da cidade. Eu tenho convicção de que as propostas que nós temos podem fazer Caxias do Sul voltar a ser feliz. Muito obrigado, candidato. Candidato Maurício Scalco, também com 1 minuto para a primeira manifestação. Bom dia, candidato. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos candidatos a prefeito. Bom dia a todos os caxienses. Eu quero agradecer o convite e a oportunidade de debatermos aqui o futuro da nossa cidade, futuro que infelizmente foi deixado para trás nos últimos anos por conta de uma prefeitura que gasta muito e entrega pouco. A nossa Caxias não pode mais continuar refém dessa política lenta e sem resultados. É preciso arregaçar as mangas e enfrentar os desafios que temos pela frente, com seriedade e compromisso, sem desculpas. Com planejamento e competência, nós vamos fazer de Caxias uma cidade do tamanho da nossa gente. E vamos fazer isso a partir do primeiro dia de governo. Porque é possível fazer mais, é possível fazer bem feito e nós vamos fazer já. Quero saudar aqui também a minha vice, a candidata a vice-prefeita, Gladys Frisso, por estar junto nessa grande campanha que estamos fazendo por Caxias do Sul. Obrigado, candidato. Agora para a apresentação inicial, 1 minuto, candidato Adiló de Domênico. Bom dia. Alessandro, bom dia, ouvintes. Quero saudar aqui a candidata Denise, candidato Felipe, candidato Scalco e dizer aos caxienses, vocês me conhecem. Juntos nós enfrentamos pandemia, a estiagem, as enchentes e apesar de tudo isso, nós arrumamos a casa, reduzimos impostos pela primeira vez na história de Caxias do Sul, botamos essa cidade para crescer. E agora estamos aqui, vocês podem ter certeza que alguns candidatos vão bater em nós, mas nós estamos aqui para apresentar propostas, realizações que não foram poucas que nós fizemos durante esse período e tudo aquilo que a gente pensa agora no novo mandato, porque o primeiro foi para botar a casa em dia. Eu tenho ao meu lado o vice mais experiente, que já ocupou em torno de 10 secretarias, foi chefe de gabinete do governo Sartori durante 8 anos, e juntos, eu e o Nespolo, eu tenho certeza que nós poderemos fazer uma grande administração. Feita a apresentação inicial dos candidatos, nós vamos agora ao primeiro bloco de perguntas aqui. Vai ser um bloco onde cada candidato vai responder uma pergunta que vai ser sorteada aqui por mim. E foi uma pergunta elaborada sobre temas da cidade e que tem o seguinte formato. O candidato responde a pergunta em 2 minutos e ao término da resposta dele ele vai indicar um dos concorrentes para comentar. E comentar sobre a resposta, comentar sobre o tema, e esse candidato que for comentar vai ter 1 minuto para fazer esse comentário. Então vamos à primeira questão, sorteio aqui da primeira pergunta que a gente vai fazer aqui aos candidatos. Primeira questão aqui, feita pela nossa produção, é:
uma questão que tem a ver com finanças do município, inclusive. Está em vias de ser marcado, quem responde primeiro é o Maurício Scalco pela ordem do sorteio. Está em vias de ser marcada uma audiência em Brasília para tratar do caso Manha Bosco, que prevê o pagamento de uma indenização que pode inviabilizar o caixa do município por muitos anos. O senhor, candidato, é favorável a um acordo em relação a esse tema, o caso Manha Bosco? 2 minutos para a resposta do candidato Maurício Scalco. Obrigado. O caso Manha Bosco ele causa grande impacto nas contas do município. A gente sabe que o total hoje passa de R$1 bilhão, tem um precatório já que foi ganho, né, na causa pela outra parte, mas nós precisamos negociar dentro das possibilidades de pagamento que o município tem. Porém, eu precisaria dizer que teria que ser feito esse acordo, essa audiência pública depois da eleição, porque é importante que o próximo prefeito esteja presente nesse acordo, porque vai impactar as contas públicas para as próximas gestões. Então, qualquer acordo que for firmado antes da eleição pode não ser um acordo como o próximo prefeito gostaria que fosse feito. Então é muito importante esse diálogo, nós temos que fazer um acordo, conversar com a família, conversar com as partes, porque isso aí vai impactar diretamente Caxias do Sul, os serviços públicos, e a gente sabe que o caixa do município está muito apertado sempre, tá? Não existe folga de caixa para um pagamento do montante que é essa dívida do Manha Bosco. Então tem que achar novas formas, nem se for com índices construtivos, contrapartidas, mas tem que ter uma formação de uma comissão técnica, experiente junto, para poder determinar a melhor forma para a gente não deixar de prestar serviços básicos à população de Caxias na saúde, na zeladoria, na educação. Então é um caso que vai impactar demais as contas públicas do município, nós temos que ter uma responsabilidade extrema em cima desse caso. É muito importante o próximo prefeito estar presente nessa conciliação, nessa reunião para ser determinado os valores a serem pagos, porque Caxias do Sul pode, caso seja feito um acordo mal feito, né, pode impactar os serviços diretamente e a população vai sofrer bastante de Caxias do Sul se isso não for feito da forma adequada. Quem que o senhor indica para comentar esse tema? O candidato Felipe. Então o candidato Felipe Gremmelmaier tem 1 minuto para comentar essa resposta, essa questão aqui da pergunta sobre o caso Manha Bosco. Bom, o caso Manha Bosco, sem dúvida nenhuma, é uma das situações mais graves de Caxias do Sul, não só nesse momento, mas para a história. Nós defendemos muito o equilíbrio em todos os processos, inclusive nessa questão do caso Manha Bosco. É urgente e importantíssimo que esse acordo aconteça, nós precisamos esgotar todas as possibilidades de acordo. É fundamental para o futuro não só de Caxias do Sul, mas o caso Manha Bosco, tendo uma derrota do município de Caxias do Sul, ele pode impactar inclusive todos os municípios da região. Porque se muitos municípios utilizam da estrutura de Caxias do Sul para atendimento na saúde, para outras situações que acontecem, o caso Manha Bosco ele é muito maior e muito mais grave que a gente possa imaginar. Por isso, a gente defende o acordo e, mais do que isso, faz um elogio aqui aos servidores da PGM por todo o trabalho que fizeram. Eu estive, inclusive, uma vez em Brasília, acompanhado de procuradores do município, buscando uma solução para essa situação. É fundamental a definição desse processo para o futuro de Caxias do Sul e da região. Agora, pela ordem, quem vai responder é o candidato Felipe Gremmelmaier. A gente vai buscar outra das perguntas aqui elaboradas pela nossa produção. E a pergunta é sobre a questão de comércio aqui da cidade. A presença de vendedores ambulantes nas ruas de Caxias do Sul. A criação de um centro de capacitação em comércio, como está sendo encaminhado pela atual gestão, é uma solução para essa questão, candidato Felipe? 2 minutos para a resposta. Bom, esse é um outro tema importantíssimo para Caxias do Sul. A gente sabe o impacto que isso tem no comércio, o impacto que isso tem na questão da segurança pública. Nós temos a convicção da importância que tem esse processo ser resolvido pelo município de Caxias do Sul. Já fizemos isso lá atrás no governo Sartori, demos o exemplo de como fazer, solucionamos um problema de Caxias do Sul e da forma como está sendo foi trabalhado até esse momento, é muito difícil, tanto para quem está na rua, como para quem tem um comércio estabelecido na cidade de Caxias do Sul. A definição sobre esse processo ele envolve muitas partes, inclusive em alguns momentos essas pessoas que são utilizadas de forma ilegal e irregular e que deve ter um processo de transição entre o município, entre as entidades que são afetadas e principalmente entre essas pessoas que muitas vezes são utilizadas pelo tráfico de drogas e pela bandidagem. Então, é um processo importantíssimo, nós temos
temos a convicção de que isso deve ser resolvido. Nós não podemos, inclusive, permitir que possa ser feito em Caxias do Sul, que já foi feito, que é simplesmente dar bancas para esses espaços todos, inclusive pintando o chão da nossa praça, que é um centro histórico de Caxias do Sul. Eu defendo muito o patrimônio histórico e nós temos a convicção de que isso precisa ser feito de uma outra forma. Que eles sejam, sim, colocados de forma decente num espaço, que o município qualifique eles, que dê oportunidade e que eles possam devolver para a sociedade todo esse trabalho. Então, na nossa visão, é outro ponto que deve ser muito bem atacado. Nós temos isso presente no nosso plano de governo, medidas execuíveis, como já falei aqui, mas que a gente precisa que esteja sendo feito em contato entre vários órgãos, tanto do município, como das entidades, como das pessoas que são afetadas, que elas possam ser regularizadas, regulamentadas e que tenham seu espaço para poder trabalhar, gerar emprego e renda para Caxias do Sul. Mas que tudo seja dentro da legalidade e a gente defende isso. É um processo importante, é um processo que versa sobre várias temáticas dentro do município de Caxias do Sul e nós temos a convicção da importância que esse processo tem para a cidade. E quem o senhor indica para comentar esse tema? A candidata Denise Pessoa. Candidata Denise Pessoa, então, sobre essa questão de vendedores ambulantes e o Centro de Capacitação e Comércio, 1 minuto. Bom, esse tema é extremamente importante para a nossa cidade, pena que tem vindo soluções agora à tarde, né? Porque a gente viu algumas iniciativas, como o candidato Felipe colocava, né? A questão das bancas que foram colocadas nas ruas, aquilo foi um escândalo, né? Tinha a banca que ficava na janela da casa das pessoas, né? Então, além de interferir na área urbana toda, era quase como uma autorização para uma venda que não é regulamentada. Então, a gente precisa tratar com seriedade, né, a questão do comércio de rua, esse comércio que hoje está na rua, mas a gente precisa também entender que as mercadorias que estão ali, elas estão longe de ser artesanatos, né, ou algo assim. Então a gente precisa tratar com seriedade. Então o centro de comércio, fazer um novo camelódromo é necessário, mas acima de tudo trabalhar com a questão da formação e de possibilidades para essa população, para pensar outras alternativas que elas deixem de ser exploradas e tenham autonomia e independência. Agora, pela ordem, quem vai responder é o candidato Adilódio Domênico. A gente faz mais uma pergunta aqui, sorteia mais uma pergunta para o candidato. E o questionamento é o seguinte: com a destruição provocada pela cheia em outras regiões do estado, é provável que Caxias do Sul receba um fluxo ainda maior de migrantes nos próximos anos. Quais os planos de preparação da cidade para responder a essa questão, especialmente, candidato, a um possível aumento da demanda pelos serviços públicos, caso esse fenômeno de aumento da migração realmente se confirme? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Ok, rapidamente dizer que o assunto dos ambulantes, com acompanhamento do Ministério Público Federal, está sendo feito. O contrato de locação do espaço deve ser assinado hoje, o mais tardar segunda-feira, então é um assunto que a gente vem tratando já há bastante tempo. Com relação à preparação da cidade para essa questão das enchentes, Caxias não só serviu de corredor humanitário, o que a gente tem que agradecer a solidariedade do povo caxiense, do povo gaúcho, especialmente dos nossos agricultores que sofreram tanto, e nós estamos sim nos preparando para receber, estamos recebendo em número muito grande toda semana mão de obra de pessoas que querem uma nova oportunidade para recomeçar a sua vida aqui em Caxias. Todos estão sendo bem acolhidos, com vaga em escola, com cartão SUS, e é por isso que nós estamos tocando a PPP da educação infantil, para ter folga de vaga justamente para acolher. Já lançamos o plano Mãe Canguru, porque não tem hoje mais vaga disponível para a creche, e nós vamos pagar R$ 1.200 para que a mãe possa ficar em casa o primeiro ano com o seu bebê, cuidando, porque hoje Caxias está abrindo os braços, está acolhendo, isso traz um gasto, uma despesa, mas amanhã eles serão uma grande solução, porque eles vêm cumprir uma lacuna que hoje ainda existe em Caxias, que é a falta de mão de obra. E o que está vindo é mão de obra de boa qualidade. São pessoas que querem vencer na vida. E Caxias está pensando nisso. Inclusive, na parceria com a universidade, de um novo plano diretor, porque nós vamos precisar avançar muito com espaço para casas, para residências, para loteamentos, para abrigar todas essas pessoas. E é por isso que nós lançamos um plano hoje, junto com o governo estadual, o governo federal e também o município, para em torno de 1.000 unidades de residência, depois de 10 anos o primeiro plano com essa envergadura. Então Caxias está sim se preparando para enfrentar esse problema.
Pela ordem aqui dos comentários, candidato, o senhor vai ter que obrigatoriamente pedir para o candidato Scalco responder para não inviabilizar a resposta final aqui. Então, candidato Scalco, 1 minuto para fazer o comentário em relação a esse tema. Muitas famílias estão subindo a serra, né, depois das catástrofes, e nós temos que ver a melhor forma para fortalecer os serviços existentes da rede de assistência social na cidade. E nós temos que ver a qualificação deles ou qualificá-los para o mercado de trabalho. Caxias tem mais ou menos 4.000 vagas disponíveis de emprego, mas é uma mão de obra que precisa estar qualificada para poder atender a demanda desses empregos na indústria, no comércio de Caxias do Sul. Então nós temos que dar cursos profissionalizantes para as pessoas que não tenham a aptidão necessária para desenvolver a atividade do trabalho necessária em Caxias do Sul e acolher essas famílias para mostrar que Caxias é uma cidade do trabalho, que elas terão oportunidade, terão dignidade através do trabalho e serão muito bem recebidas sempre na nossa cidade. A nossa cidade acolhe a todos e tem uma responsabilidade sobre todas as famílias e pessoas que estão subindo a serra. Obrigado, candidato. Agora a última pergunta desse bloco aqui. A gente vai, pela ordem do sorteio, encaminhar para a candidata Denise Pessoa e, obrigatoriamente, o candidato Adilódio Domênico vai fazer o comentário. Então, a pergunta, candidata Denise. Transporte coletivo. A passagem do transporte coletivo em Caxias não tem aumentado. Princípio. Manter o subsídio nos patamares atuais, 2 minutos para a resposta. Bom, a gente entende que a questão do subsídio do transporte público, a gente precisa subsidiar para garantir um preço justo. Agora, no patamar que está, a gente precisa avaliar, porque o custo é muito alto do sistema hoje. Então, a gente precisa avançar na questão da implantação do plano de mobilidade, que pede que tenha mais 3 estações de transbordo na nossa cidade, uma na região sul, próximo ao aeroporto, uma no Fátima e outra no São Ciro. Então, com a construção dessas estações de transbordo, a gente vai conseguir melhorar a movimentação dentro da cidade, diminuir distâncias, né? Mas o fato é que hoje o transporte ele é caro, ele não atende a demanda da comunidade, né? As pessoas cansam de esperar o ônibus, então já desistiram de pegar o transporte coletivo, então a gente precisa melhorar, garantir que o transporte seja acessível para as pessoas, porque o fato é que hoje a gente tem pouco usuário, então com pouco usuário no transporte acaba se tornando um transporte caro. E a questão do subsídio, se a gente olhar qualquer experiência no mundo, né, quando o transporte funciona, existe o subsídio, que é uma forma de toda a comunidade ajudar, né, a garantir um transporte de qualidade, que é um direito da nossa comunidade. Então, é um direito público, assim como a saúde é um direito público e é uma responsabilidade de todos. Quanto mais pessoas usarem o ônibus, a gente vai ter uma cidade com uma mobilidade mais rápida, né, com uma velocidade mais rápida, a gente vai ter menos carro nas ruas da nossa cidade. Então, eu entendo que a gente precisa trabalhar de forma conjunta, claro, a questão do subsídio, mas, acima de tudo, ter mais ação para melhorar toda a questão da mobilidade na nossa cidade. Porque hoje, de fato, a gente tem um transporte que é ruim, ineficiente e caro. A população é uma das principais reclamações da nossa população. Então, ao mesmo tempo que se coloca o subsídio, não melhora a qualidade do transporte. Então, desse jeito, não dá para seguir. Candidato Adilódio Domênico, pela ordem aqui do sorteio, tem 1 minuto para comentar essa questão e a resposta da candidata. Complementar na questão de anterior, que o centro de capacitação que abrigará os ambulantes também está previsto com o curso de formação de mão de obra. Com relação ao transporte, o ponto de equilíbrio seria 120 mil passageiros dia, hoje está em 90, então ele precisa melhorar ainda mais. As 3 estações de transbordo já estão planejadas, que é no final da Avenida Júlio, né, com a rótula da perimetral, aqui na rótula da São Leopoldo, que já tem o decreto de utilidade pública da área, e o outro na Rota do Solo, em entroncamento com BR-116 e com Rota do Solo. Essas 3 já estão no nosso plano de governo e tem previsão legal. O que nós temos que chamar a atenção, se hoje o transporte não está bom e nós temos que continuar botando subsídio, também olhar para as chapas, ver quem compõe as candidaturas, para que não volte a questão dos 2 corredores, a proibição de conversão à direita, que foi uma questão que, se tem alguma deficiência, dá para melhorar. Agora, essa impactou fortemente no nosso usuário. Obrigado, candidato Adilódio Domênico. Assim a gente encerra este primeiro bloco do debate, que foi marcado pelas apresentações iniciais por perguntas elaboradas aqui pela redação integrada da RBS na Serra.